Porque, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar teimando de desejo. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo e ele me ouve. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram, e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio. Quando estiverem doentes, de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Faz, e com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Fala com sabedoria e delicadeza, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar,
para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo, Ele me responde. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Eu pedi a ajuda do Senhor, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda, todas as manhãs eu oro a ti. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Diante de ti, mil a noção como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Ó Deus, tu nos respondes dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Ó Senhor meu Deus, em ti ponho a minha esperança, desde jovem tenho confiado em ti. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro temam. Senhor, tu sempre tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus,
Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. O Senhor é o meu forte defensor. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Não se ajoelhe diante de ídolos nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Moisés ficou ali com Deus o Senhor 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés! Estou aqui, respondeu Moisés. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Não construa a sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim, pois ele recompensará a cada um de acordo com o que fez. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes.
Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: "A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo." Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Então Moisés respondeu: "Não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia." Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. "Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também." O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Eu disse: "Vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado." E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Pelo seu poder, ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçamos teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. Ó Senhor Deus, dá-me uma provada a tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. Quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. E como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. O céu é teu, e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição.
Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Das ações do Senhor eu me recordo. Lembro-me de suas maravilhas de outrora. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, um jumentinho, filho de jumenta. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Por meio da sua palavra o Senhor fez os céus. Pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Louvem a Deus o Senhor com danças e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu sempre darei graças a Deus o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas.
Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos e revoltam contra Ti. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Batam palmas de alegria, todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Não se irrite por causados que vencem na vida, nem tenha invejados que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.